Cada mala carrega roupas, sonhos, experiências incríveis de vida e muitos desafios. Na série Marauenses pelo Mundo, a gente conhece histórias de quem foi viver longe, em vários cantos do planeta. No papo de hoje, vamos falar com o filho do Ivan, da Maria, irmão do Guilherme. Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada. Hoje nós recebemos o Felipe, que há 7 anos vive na Dinamarca. Felipe, seja bem-vindo à série Marauenses pelo Mundo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Legal. Que caminho levou você de Marau para Dinamarca? Conta essa história. É uma história um pouco curiosa. Eu estava fazendo meu mestrado em Florianópolis, na UFSC, mais ou menos no último ano do mestrado, e eu tinha Couchsurfing, que é um aplicativo para as pessoas dormir na sua casa, no seu sofá, por um tempo indeterminado, de graça. Na verdade, eu e o Augusto Neubauer, a gente morava junto e tinha esse aplicativo. E aí a gente recebeu 2 dinamarquesas no nosso apartamento lá em Florianópolis, e elas eram dinamarquesas de Aalborg. Aí elas ficaram 2 semanas lá, a gente conversou sobre o país, sobre a cultura, e eu fiquei interessado, estava terminando o mestrado, estava com ideia de fazer um doutorado, e basicamente eu comecei a pesquisar posições de doutorado disponíveis na Dinamarca e submeti meu currículo para uma, sem conhecer ninguém, e me chamaram para a vaga, então foi uma coisa meio aleatória, assim, sem muito planejamento prévio, eu diria. Bom, e você já está na Dinamarca há 7 anos, né? E a sua primeira experiência aí foi em Aalborg, né? E nesse período que você nesse período que você esteve aí, como é que foi essa experiência? O que pode contar para a gente entre as diferenças que você percebeu em viver aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, e chegar nesse novo mundo, né, que é a Dinamarca? Foi tudo muito novo, assim, porque a Dinamarca é um país pequeno, tem umas 6 milhões de pessoas, então não tem muito conhecimento prévio do que esperar, né? Eu só sabia que era frio, que o pessoal era mais fechado, e chegando aqui você acaba descobrindo que muitas coisas são parecidas, que o mundo globalizado hoje em dia leva as pessoas a ver os mesmos filmes, ouvir as mesmas músicas, então as diferenças culturais acabam se tornando menores, eu diria, quando você experimenta isso. Eu diria que, claro, exige um período de adaptação. O dinamarquês é um povo mais fechado que o brasileiro, então demora um pouco mais para você, digamos, furar a bolha deles e criar amizades. O Brasil é muito mais, as pessoas são muito mais calorosas e espontâneas, mas depois de um certo tempo fica mais fácil. Isso é algo que o pessoal tem comentado conosco, né, que principalmente nas cidades que são mais procuradas, mais turísticas, né? Essa questão cultural impacta muito menos, né? E me conta uma coisa, Felipe, como é que foi a tua preparação, né? Você já tinha outros idiomas, já tinha inglês, como que foi essa tua preparação, assim, pensando em que o desafio fosse o mais leve possível dessa diferença e essa chegada aí? Eu acho que para mim foi... Eu tinha uma experiência de 1 ano na Inglaterra em 2013, 2014, então eu já tinha uma confiança com o meu inglês, então isso não foi uma preocupação, foi mais uma questão de documentos, de saber que o visto está tudo certo, dessa questão mais burocrática quando você vem do Brasil, mas a questão, eu acho que o inglês foi principalmente, comecei a treinar bem antes para chegar aqui, digamos, afiado já, eu sabia que o trabalho era exigido em inglês, porque se eles exigirem um trabalho em dinamarquês, vai ter muito pouco internacional vindo para cá, né? Então, acho que principalmente o inglês que eu comecei a treinar e preparar. Legal. Como é que é o teu dia a dia? O que você faz? Como é que é a sua profissão aí? Então, eu mudei algumas vezes de trabalho aqui. Hoje eu fazia o doutorado, primeiramente, né? E depois, agora fazem 2 meses que eu estou trabalhando com políticas regulatórias numa empresa farmacêutica de equipamentos de saúde também, que chama Novo Nordisk, que é a empresa que desenvolve o Ozempic, curiosamente é uma empresa daqui da Dinamarca. Então, cresceu muito nos últimos anos e está precisando muita gente em todos os lugares do mundo. Então, eu comecei a trabalhar lá faz recente 2 meses, mas já fiz
outras coisas aqui também. E você já trabalhava nessa empresa em Aalborg? Não, em Aalborg eu trabalhava na universidade mesmo. Eu trabalhava como pesquisador de doutorado lá. Isso são um programa de 3 anos. Depois eu trabalhei mais 2 anos como pesquisador de pós-doutorado lá. E aí eu mudei para Copenhague porque é um centro de tecnologia, principalmente de tecnologia de saúde. Tem muitas empresas aqui em Copenhague. A minha primeira experiência aqui foi numa empresa de dispositivos auditivos, que tem 3, 4 grandes empresas aqui. E depois eu mudei para essa outra empresa chamada Novo Nordisk. Legal, você ficou muitos anos, né, em Aalborg e agora há pouco tempo está em Copenhague. Teve alguma diferença morar nessas cidades para você? Tem bastante diferença. Aalborg, ela tem uma universidade muito boa, então no âmbito acadêmico, ao redor da universidade é muito internacional, mas a cidade é bem do interior, eu diria assim, tem umas 200 mil pessoas, e é bem um ambiente mais fechado, mais dinamarquês, digamos, tradicional, assim. Copenhague já é muito mais perto digamos, da Alemanha, da Europa mesmo, então tem muito mais opções de lazer, mais internacionais na cidade, muito mais oportunidades. O dinamarquês em Copenhague, ele é mais, digamos assim, diferente do dinamarquês de Aalborg, que é um pessoal mais interior, mais fechado, assim. Legal. E o que o jeito de viver do dinamarquês mudou na sua vida, na sua rotina e principalmente no seu jeito de pensar? Eu acho que o pessoal aqui na Dinamarca é muito de planejar as coisas com antecedência. E nós no Brasil não era assim, pelo menos. Então, uma coisa que me chocou no começo é que você ia marcar, sei lá, vou marcar um churrasco. Aí o pessoal falava, no Brasil a gente fala, quarta-feira, vamos fazer um churrasco no domingo. Aqui vamos fazer um churrasco, aí o pessoal abre o calendário, eu só tenho horário disponível na semana 25, daqui 2 meses, 3 meses. Então, isso foi um choque, porque eu tive que começar a marcar as coisas com muita antecedência. O pessoal é bem planejado, tem seu cronograma, segue seu cronograma e é menos espontâneo nesse sentido. Então, isso é uma coisa que eu adaptei, eu não estou nesse nível de marcar as coisas com 3 meses de antecedência, mas eu tive que mudar um pouco o meu estilo, porque, enfim, senão não achava ninguém para fazer atividades. Legal. E no seu dia a dia você convive com dinamarqueses, pessoas de outros países? Como que é a sua convivência profissional? Eu diria que é bem internacional, porque, na verdade, todos os meus amigos que fizeram doutorado comigo em Aalborg acabaram se mudando para Copenhague. Então, eu tenho muitos amigos que eu tenho de longa data. Ele é um grupo bem internacional, inclui dinamarqueses, holandeses, brasileiros, muitos argentinos, inclusive, tem aqui em Copenhague. Eu conheci mais argentinos aqui do que eu conheci na minha época do Brasil, na verdade. Então, é um grupo bem diverso, assim, eu diria. Em Aalborg não tinha muitos brasileiros na época que eu estava lá, então acabou que eu tenho não tantos conhecidos brasileiros aqui, eu diria. Bom, e dessa turma que está com você, né? Você citou várias nacionalidades aí. Não vamos dizer quem é o mais chato para não pegar mal com seus amigos aí, né? Mas assim, me conta um pouquinho das diferenças entre eles, né? O comportamento, o perfil pessoal, como é que eles são? É uma pergunta difícil essa. Eu diria que o pessoal do Mediterrâneo, assim, ele é mais parecido com o brasileiro. Então, se pegar português, espanhol, o pessoal da língua latina tem uma similaridade muito grande. Aí você vem subindo na Europa, chegando nos nórdicos, aí começa a ter um contraste maior. Cada um com seus prós e contras, e cada indivíduo tem suas peculiaridades, né? Mas, inicialmente, assim, é muito fácil de se incluir em um grupo de amizades desse pessoal que tem a língua de origem latina, eu diria, mais do que um nórdico ou um germânico. Esses demoram um pouco mais para você furar a bolha, digamos. Entendi. Se você tivesse que voltar para o Brasil hoje, qual costume ou algo que faça parte da sua rotina, da culinária, que você traria para o Brasil com certeza na sua mala? Boa pergunta.
Eu acho que eu gosto muito de usar passar meu tempo em espaços públicos nos finais de semana, como parques e coisas do tipo. Eu não tinha tanto isso no Brasil, mas aqui, por exemplo, eu jogo bocha com meus amigos, a gente pega uma caixa de cerveja, vai para um parque público e tem um jogo de bocha e passa a tarde lá. Isso é uma coisa que eu não fazia tanto, apesar do Brasil ter espaços públicos, por exemplo, o Parque do Rodeio em Marau é muito legal. Mas eu não utilizava muito, e aqui a gente passa muito do tempo, por exemplo, agora que é verão, tem sol por muito tempo, no pico do verão, às vezes você tem 1, 2 horas de escuridão. Então você passa muito tempo fora de casa no verão. Para aproveitar, né? Acho que é a primeira vez que o pessoal comenta aqui no programa que a bocha é um lazer de fim de semana. E a bocha é um esporte, é uma prática muito comum aqui na nossa região, né? Muito comum, né? Todo mundo sabe jogar, né? Aqui, todo mundo sabe jogar, né? Exato, tem um nome aqui que chama petanque, mas é a mesma coisa. Entendi. Que legal. Bom, me conta uma coisa, você já tem muitos anos, né? Inclusive, antes da Dinamarca, morou um ano na Inglaterra. Conta para mim da sua lista de top 5 lugares que você teve a oportunidade de visitar, nos lugares que você viveu, a trabalho, estudo, ou a turismo que você acha que é indispensável quem está nos ouvindo e assistindo conhecer, pelo menos passar uma vez na vida. Eu diria que primeiro seria Roma, uma cidade muito legal, com absolutamente muita história. Né? Incrível. Na segunda colocada, eu diria Istambul. Istambul também incrível, tanto quanto Roma, muita história, muita coisa para fazer. Em terceiro, acho que Londres. Londres também é uma cidade muito, muito diferente, muito, muito agradável. Eu vou botar em quarto Copenhague, porque eu moro aqui. Eu acho que é uma cidade que talvez não é tão popular quanto os outros destinos na Europa, mas é muito inovadora e muitas coisas que são construídas aqui em Copenhague, eu acho que são exportadas para o mundo, principalmente na questão de urbanismo, as ciclovias, os espaços públicos, é uma cidade bem agradável. E em quinto lugar, eu botaria, eu acho que Edimburgo, na Escócia. Edimburgo, na Escócia, é muito diferente também, é muito legal, gostei muito de visitar. Legal, a gente está conversando aqui com o Felipe Rettori Andrés, que é filho do Ivan, da Maria e o teu irmão Guilherme também, né? Guilherme não mora em Marau, né? Mora fora, né? O Guilherme mora em Florianópolis, mas meus pais moram em Marau, acho que toda a maioria da parte da minha família mora em Marau, meus avós são daí também, de ambos os lados. Legal, um abração aí para todos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua área, ou em outras áreas, você entende que a Dinamarca tem boas oportunidades para quem gostaria de viver essa experiência de morar fora do Brasil, estudar ou trabalhar? Que oportunidades você acha que são as melhores para quem está nos acompanhando e tem esse sonho de viver um desafio que você fez há alguns anos? Eu acho que tem muitas oportunidades aqui. Falta mão de obra em diversos setores. O dinamarquês é um povo que o país aprendeu que ele necessita essa mão de obra para manter o funcionamento das suas indústrias, e eles tratam bem, são abertos a receber pessoas de outros lugares, assim. Então, eu diria que é um bom lugar para um início, meio de carreira, para ser exposto, porque eles são um país pequeno, mas com muitas empresas grandes que exportam para o mundo todo. Então, às vezes, o fato de você falar português abre oportunidades para você representar as empresas daqui em outros países, por exemplo. Eu recomendo, é um lugar bem interessante. Legal. Felipe, quais são os teus planos para o futuro? Muitos anos fora do Brasil, você pretende ficar por aí? Por enquanto, sim. Acho que o mundo está aberto, tenho minha família aí, é uma coisa que tenho saudades bastante daí, vários amigos, mas eu não tenho nada definido. Enquanto tá tudo bem por aqui, eu vou ficando, mas estou aberto a novas possibilidades. Legal. E hoje está muito fácil, né, conversar com a família, né? Imagino que antigamente era muito mais difícil, né? A distância da família, dos amigos. Hoje está mais fácil, né? Ó, tô te vendo aqui, tamanho real quase, praticamente aqui do meu lado, o papo tá super bom. Dá para usar bem a tecnologia hoje, né, Felipe?
Tá ótimo. Eu acho que eu falo mais com meus pais agora do que eu falava quando eu estava em Florianópolis, por exemplo. E eu visito eles já vieram visitar também, então a gente tenta sempre achar um tempo para se ver. Legal. Se tu fizesse um comparativo Brasil-Dinamarca, o que é que dá para dizer assim, ó, vamos falar das coisas boas, né? A gente sabe as dificuldades que a gente vive aqui e com certeza você com o tempo também entendeu que na Dinamarca é maravilhoso, mas também não tem os seus desafios, né? O que dá para valorizar do nosso país quando você tem tanta experiência fora? O que você olha para trás e diz no Brasil, isso é legal e as pessoas não valorizam? Eu acho que as pessoas são muito calorosas e solidárias em ajudar as outras, sabe? E isso é uma coisa que aqui é muito mais individualista, então você tende a ficar muito mais isolado em certas ocasiões. O povo é mais caloroso, ele te faz sentir mais em casa. Isso é uma coisa que a Dinamarca com certeza poderia aprender. Do outro lado, do ponto de vista do que o Brasil poderia aprender com a Dinamarca, o brasileiro com o dinamarquês, seria aqui tem várias características bem distintas, mas, por exemplo, existe um alto nível de confiança entre as pessoas. Eu vou dar um exemplo prático. Às vezes, você vê em cafés os carrinhos de bebê fora do café, enquanto os pais estão dentro tomando um café e o carrinho fica na rua. Isso é uma coisa que seria inimaginável no Brasil, eu diria, né? Então, tem muita confiança, assim, aqui. Eu já tive exemplos, não sei se dá para compartilhar uma história específica sobre que relata esse... Uma vez, 2 pesquisadoras da Fiocruz entraram em contato comigo para fazer uma tradução de uma reunião, que elas estavam aqui conversando com um pesquisador dinamarquês. E aí, no final da reunião, elas pediram para o dinamarquês assinar um termo que elas estavam aqui, que elas participaram da reunião. E o dinamarquês falou, eu nunca vi isso, vocês estão aqui, vocês não precisam de um documento que prove que vocês estão aqui. E aí, então, porque elas tinham de alguma forma que provar ou mostrar que elas vieram realmente para a reunião. O povo aqui, se você falou, eles confiam mais. Então, essa confiança eu acho uma coisa legal, assim. Confiar que a outra pessoa vai fazer o que disse que ia fazer, sabe? Que legal. Felipe, para quem nos acompanha, se você pudesse dar algumas dicas, né, ou uma dica do que é fundamental no preparo para viver uma experiência fora, seja uma experiência curta, média, longo prazo, para estudar, para trabalhar, né? O que você acha que é o mais importante para a pessoa realmente assim, fazer a sua mala e viver fora do Brasil? Eu acho que um bom nível de inglês, não precisa ser perfeito, sotaque perfeito, nada, todo europeu que vem aqui para a Dinamarca tem seu sotaque, tem suas especificidades, então eu acho que o nível do inglês brasileiro é muito bom, inclusive. Em segundo lugar, eu diria que é para ter um pouco de paciência, porque a mudança, as coisas boas geralmente demoram um pouco para aparecer. É desconfortável, você tem que aprender coisas novas, então as coisas, eu sinto que a experiência, ela fica melhor com o passar do tempo, quando você vai se acostumando com um novo jeito de vida. E depois de individual, cada um escolher, digamos, o que gostou e o que não gostou, né, para levar consigo. Legal. Felipe Rettori Andrés, obrigado pela entrevista, obrigado pela disponibilidade do teu tempo. 7 anos na Dinamarca, em Copenhague, que você tenha muito sucesso por aí e que quando você vier para Amaral visitar sua família, seus amigos, venha nos visitar aqui também. Deixa um abraço a todo mundo, fica aqui um espaço também para você mandar seu recado, com certeza muita gente está nos ouvindo e também está assistindo nos nossos canais aqui. Muito obrigado pelo convite, eu queria mandar um abraço para os meus pais, principalmente para minha família e para inúmeros amigos que eu tenho aí em Amaral. Espero vê-los em breve. Legal, Felipe, sucesso para você. E essa é a série Marauenses pelo Mundo, está na 7ª temporada e claro que a gente vai se encontrar na semana que vem, quarta-feira, 4 horas, episódio no rádio e também disponível em vídeo nas nossas redes sociais. Até lá! Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada. Oferecimento: CCAA Inglês e Espanhol, Giareta Odontologia, Sofá News, Lumen 3D LED, Menegus Arquitetura, DB Uniformes e Netur Viagens e Turismo.